Certo, continuando então, pessoal. A gente tem na literatura, né, algumas escalas de percepção de esforço, né, para o atleta, para o cliente lá, ele classificar o esforço, né. Essa daqui é a escala de Borg, né, uma escala de percepção de esforço. O Borg é um pesquisador que dedicou boa parte da carreira a trabalhar com desenvolvimento de escalas de percepção de esforço, né? Para quê? Para que essas escalas elas se correlacionem com parâmetros fisiológicos. Já já vocês vão entender isso, tá bom? E a escala, né, que nós temos hoje mais completa é essa, né? É uma escala de pontuação de 6 até 20, né? E onde o indivíduo classifica o esforço, né, mediante a pontuação, como muito fácil, fácil, relativamente fácil, ligeiramente cansativo, cansativo, muito cansativo e exaustivo, tá bom? Quanto mais intenso for o esforço, maior é a pontuação que o voluntário vai classificar. Beleza. Eu queria destacar um ponto aqui dessa escala, né? Porque essa pontuação, pessoal, de 6 a 20 e não uma pontuação de 1 a 10, que ficaria mais fácil, né? Na realidade, a primeira escala do Borg era de 1 a 10, né? Só que, com o tempo, né, ele desenvolveu essa escala de 6 a 20. Por quê? Porque observa o seguinte: se a gente pega a frequência cardíaca de repouso média, né, de um homem adulto, é entre 60 e 70 batimentos, e a máxima cerca de 200 batimentos, dependendo da idade, né? A, você não inicia, né, no zero, né, ou no um. Então, quando você simplifica aqui, ó, né, aqui você tem um 60, aqui você tem um 200, você simplifica, corta o zero aqui, você tem 6, tá? E 20. Então, primeiro ponto é que essa escala de percepção ela se correlaciona com a frequência cardíaca, tá? Então, se o sujeito relatar, por exemplo, né, uma percepção de esforço, vamos lá, 17, muito cansativo, provavelmente a frequência cardíaca dele está entre 165, 170 e 175 batimentos, tá? Então, esse é um primeiro ponto, é a vantagem dessa escala. Se o sujeito relata uma percepção de 10, ele deve estar 100 batimento e 105. Então, uma escala que consegue estimar a frequência cardíaca sem o uso do frequencímetro. Primeira vantagem prática dessa escala. Imagina que você está dando uma aula de treinamento funcional cardiorrespiratório aí para 10, 15 alunos. Não tem como botar frequencímetro em todo mundo, mas você pode ter uma escala na parede, né? E conseguir controlar a intensidade do treino com essa escala. Legal, mas para não fugir aqui o nosso assunto, né? O nosso atleta ele é um meio fundista, né? Então, o treinamento contínuo, né, pessoal, ele é abaixo do limiar anaeróbio ou limiar de lactato. Beleza. As pesquisas mostram o seguinte: quando você utiliza essa escala para controle da intensidade do esforço, pessoal, o limiar de lactato ele aparece entre 12 a 13, tá? Quando o sujeito relata, o atleta, o cliente, uma percepção de esforço entre 12 a 13, significa que ele está no limiar anaeróbio, tá? Se o sujeito relata uma percepção de 15, 16, esse sujeito está acima do limiar, ou seja, ele está produzindo lactato, o lactato está deixando a célula muscular, está entrando na corrente sanguínea. Então, quando eu utilizar
a escala de percepção de esforço para treino contínuo, a percepção dele tem que estar por volta ali de 11, de 10, tá? 9 já fica complicado, né? Já fica uma intensidade muito baixa. Mas no máximo 12, quando eu for trabalhar com treinamento contínuo, tá? Então, se o sujeito relatar uma percepção de esforço de 10, de 11 durante o treino contínuo, beleza, tá? Esse sujeito está abaixo do limiar de lactato, tá? Tem uma série de estudos mostrando isso, tá bom? Você pode utilizar essa escala na esteira, na bicicleta, na rua, né? Só que na rua você não vai estar ao lado dele, então você tem que educar o sujeito, né? Você pode utilizar nas atividades práticas, né? Aula de jump, de spinning, de step, o que for, né? Mas é uma escala bem interessante que tem validade científica e que permite você trabalhar com grandes grupos, tá bom? E fugindo um pouquinho do nosso atleta, eu até acho essa escala interessante porque é, é, eu falei isso na aula de medidas e avaliação, né? Eu sei que nem todos são meus alunos, porque alguns sujeitos, com grupos especiais que fazem utilização de medicamentos, né? Eles podem sofrer interferência na frequência cardíaca, ela pode reduzir e dar uma falsa sensação de condicionamento. Só que a escala de percepção de esforço, ela passa a ser mais útil do que a frequência cardíaca em sujeitos que fazem uso de medicamento, porque a percepção de esforço não vai mudar, tá bom? Então, se eu for prescrever um treino contínuo para um diabético, um hipertenso, que faz uso de medicamento que interfere na frequência cardíaca, é até melhor eu utilizar essa escala, tá bom? Então, o treinamento vai estar em treinamento contínuo numa pontuação de 10, 11 a 12, nessa faixa aqui de esforço, tá? A partir de 14, 15, pode ter certeza que a intensidade está acima do limiar. Legal? Vamos lá.